Senhor Santo Deus, queremos primeiramente te agradecer por mais esse dia de Jesus. Queremos louvar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Te agradecer porque estamos aqui, Senhor, te agradecer pela comunhão, pelo alimento que nós já tivemos. Antes de iniciar essa reverência, Jesus, queremos te pedir que mais momentos como esses possam acontecer, Senhor, que mais pessoas possam se chegar aqui, meu Deus, que possamos, meu Deus, ser referencial de vida, de comunhão, de pessoas que te servem, que te amam, que seguem pelo Evangelho, Senhor Jesus. Vamos iniciar agora a instalação do dominical e pedimos que o teu Espírito Santo possa estar conosco, ministrando nos nossos corações, Senhor. Que os nossos corações sejam terra fértil para que a tua palavra caia e possa germinar e possa frutificar nas nossas vidas, Senhor Jesus. Levamos os nossos pensamentos, a nossa mente cativos a ti, Senhor Jesus, e te pedimos que nenhum atrapalho, Senhor Jesus, nenhuma distração venha impedir o teu fluir nesse local. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Enfim, antes de abrirmos os livros, eu e a Lidiane, a gente decidiu fazer uma RBD da seguinte forma. Sim. Eu vou fazer um apanhado e ela vai fazer a leitura da revista. Amém. Primeiramente, como eu sempre faço, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Vamos lembrar a história. Deus escolheu Abraão e sua família. O povo foi levado cativo até o Egito, ficou lá. Deus levantou Moisés tirou o povo de lá, ele guiou pelo deserto. Quando estava chegando à terra prometida, o que Moisés fez? Fez a leitura novamente, foi o que a gente viu na aula passada. Fez a releitura das leis, fez com que o povo relembrasse tudo. E agora, nesse momento aqui, eles estão nas planícies de Moabe. Agora a gente vai atravessar. Moisés não vai mais estar com eles. Moisés levantou um líder, que foi Josué. E Josué é responsável por quê? Por guiar o povo, por liderar o povo a entrar na terra prometida. Diferente de Moisés, que era um líder um pouco mais político, vamos dizer assim, Josué foi um líder mais o quê? Prático. Por quê? Como estava dividido a terra prometida naquele momento? Canaã, como é que estava dividido? Canaã, achei interessante quando eu li isso ontem, Canaã era uma Babilônia de culturas. Tudo que era tipo de coisa que você possa imaginar estava presente lá. Então, era muito fragmentado. O estado, Canaã estava dividido em cidades e estados que não tinham, até tinham alianças, mas não tinham uma comunhão verdadeira entre eles. Não era um povo homogêneo. Eu adoro um Deus, tu adora um Deus, eu penso assim, tu pensa assado. Os jebuseus, os amorreus, os cananeus, cada um tinha a sua visão política e a sua visão religiosa. Isso fazia com que acontecessem muitas brigas entre eles mesmos. E isso permitiu o quê? Permitiu que, quando Josué foi guerrear, se tu, vamos supor, que estão no estado de Canaã, no estado aqui pensa, a gente tem que cuidar mais da parte, sei lá, do... Calma, Léo. Calma, Léo, bicho. Esse pedaço aqui vai cuidar da parte dos rios. Esse aqui vai cuidar das florestas. Esse não concorda com esse. Aquele ali concorda com esse, mas não concorda com esse. Vocês conseguem entender a dificuldade que fica? Aí o que aconteceu? Josué, quando foi pelejar contra os cananeus, contra todo o povo, para tomar posse da terra prometida, as estratégias que Josué usou não era para um grande grupo, era para um grupo menor. E isso facilitou o quê? Facilitou a conquista daquela terra. Facilitou no sentido de o número de soldados que ele tinha que usar era menor. Tem, sei lá, tem 50 mil, mas esses 50 mil não conversam entre si. Então, é muito mais fácil você conquistar uma terra que
tem só 5 mil do que uma terra que tem 50 mil pessoas trabalhando em unidade, em harmonia. Então, nesse primeiro momento aqui, Josué vai liderar o povo, vai levar o povo para tomar posse da terra prometida. E aqui acontece um milagre interessante. Quando a gente fala de o mar se abriu, a gente pensa que Moisés. Mas aqui também acontece uma situação assim. O Rio Jordão ele se abriu para que o povo pudesse adentrar. Aí Josué está vindo, os sacerdotes estão vindo com a Arca da Aliança, e a instrução que Deus dá é a seguinte: a Arca da Aliança vai na frente, a presença do Espírito Santo vai na frente, o Rio Jordão vai abrir. Aí eles ficaram no meio do rio, e enquanto a Arca da Aliança estava lá, o rio estava, as águas haviam parado de fluir, e o povo atravessou. E interessante foi que Deus instruiu Josué a fazer o seguinte: escolhe um membro de cada tribo, das 12 tribos de Deus. E cada uma dessas pessoas vai pegar uma pedra que está lá no fundo do rio. E depois, na outra margem, vai ser erguido um memorial para que o povo se lembre deste milagre. Quando a gente para pensar, por que a pedra lá do fundo? Por que não poderia ser uma pedra dali dessa margem? Por que não poderia ser uma pedra da outra margem? Justamente, a pedra lá do fundo. Você vai parar para pensar, são 12 pedras. Mas é lá do fundo. Não são pedras específicas, são pedras que só tem lá no fundo. Isso é uma amostra, uma prova do que? Da fidelidade de Deus. Quando ele tirou aquelas pedras lá do fundo e fez um memorial, as pessoas olharam e diziam: está ali o memorial, de que pedras são essas? É aquelas pedras que estão lá no fundo. Mas como que essas pedras, o povo conseguiu tirar aquilo de lá? Por quê? As águas pararam de fluir e o povo atravessou. As pedras ainda estão lá hoje? Não. Existem, ninguém sabe. Imagina, vento, chuva. Eu já vi esse processo no ano passado. Pois é. Aí, sim. Josué então vai, atravessa. Aqui está a terra prometida. Tem um povo que adora um Deus ali, tem um povo que adora um outro Deus aqui, tem um povo ali. E Josué olha para o povo hebreu e diz assim: vamos batalhar. A terra prometida está lá. A terra que manda no leite e mel está aqui, ó. Está aqui. Mas já tem gente lá. Então a gente vai ter que batalhar. Nós vamos ter que suar. E aí, ele vai falar de duas batalhas. As primeiras duas batalhas. Primeiro, a batalha de Jericó, que todo mundo aqui já viu alguma ministração a respeito disso. E ali na batalha de Jericó, a gente vai ver um fato interessante. Israel não é, o povo hebreu não é ativo, ele é simplesmente passivo. Ele vai ter que esperar o agir de Deus. Deus diz para ele: vão lá guerrear? Não. Vão lá. Não. Porque qual foi a orientação de Deus para o povo? Através da vida de Josué: vocês vão rodear a cidade com a Arca da Aliança e vão cantar. A Arca da Aliança para eles era um símbolo que trazia muita fé para eles, né? Sim. Porque na hora que o Josué lhe deu a ordem para fazer a retirada das 12 pedras, fica passando uma imagem na minha cabeça, eles pegando a arca, embora leva a arca, deixa a arca aí até a gente tirar as 12 pedras, como se ela segurasse, né, a divisão da água, né, o fluir do Rio Jordão. Muito legal. Aí, o que acontece? O exército estava preparado, Josué estava preparado. Pô, a gente se preparou. A gente está bem, Deus é conosco, vamos chegar lá, vamos fazer acontecer. Aí Deus olha e diz: pera, calma o teu coração. Aí
Imagina, você se prepara, você cria toda uma estratégia e Deus olha para você e diz assim, calma. E o povo ficou rodeando Jericó. E lá ficou. E imagina, quando a gente olha para a vida de Raabe, por exemplo, o que aconteceu com ela? Ela já conhecia quem era o Deus de Israel. Quando Josué enviou os espias, Raabe sequer pensou, não, eu quero esse Deus. Então, e ela fala que as pessoas lá de Jericó já estavam temendo, porque elas sabiam que iam ser conquistadas. Aí imagina, ei, está vindo um exército que vai nos conquistar. E Deus não nos preparado. Quero ouvir tua voz, aí vai embora. Agora nessa hora que eu quero É. trabalhar. Aí o sabitante de Jericó, ele não ia conquistar. Segundo dia. Quero estar com Cristo. Uma vez por Quando a 100 dias em luta volta. se trava, se trava. Aí, cadê? Terceiro dia. Achei mais uma vez. Vem, Senhor. Nesse lugar. Vem, Senhor. Nesse lugar. Eu imagino os habitantes de Jericó dizendo, e aí? Eu sou tão louco, né? Que horas que a gente vai passar a faca nessa galera? Eu sou tão doido, né? Eu Quando disse, eu nasci o no lugar. que aconteceu com esse povo? O que tá acontecendo? Eu sou doido. Ele não viu? Não é esse povo que saiu do Egito e viu conquistar. Será que vão tomar? Eles estão com medo da gente. Quarto dia. Mais uma volta. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Mais uma vez de volta. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E vai. Rapaz, esse pessoal não vai querer fazer nada com a gente, não. Você tá doido? E assim foi. No sétimo dia, Aí nós imagina. tínhamos 7 vezes em volta da cidade. Chega o grande dia. Eu imagino a expectativa do povo. É hoje, vamos. Acharam 7 vezes em volta da cidade. Aí, louvor. É o sétimo dia. Tem sabor de mel. Não. Já não tinha. Hoje não barreiras para que ele reveste. Pelo amor de Deus, Clécio. Aí acontece uma coisa interessante. Todos os outros dias eles marchavam e iam embora. Aí no sétimo dia, opa, Por isso que o irmão não é levita. pois sei. Não, mano, é um louvor Não, que ele mas- traz do tempo da Ah, acabou. Destruindo Mas é todo justamente, né? paredão, as mais altas. Eles estão rodando aqui de novo. Estão rodando mais uma vez. Será que vai acontecer alguma coisa hoje? Aí o que aconteceu? O muro caiu. Toma. Não. Tava esperando uma emoção. Quando É. a criança é criada no evangelho, tu quer o quê? Essa do evangelho. Aí É que eu já vi isso. terminaram as 7 voltas. Vamos todo mundo gritar. Olhe para isso, gente. Aos olhos humanos, olhando, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Ah, eu vou gritar, peraí. Não grita aí que essa é a parede do quarto. Pois é. Nem caiu o quarto. Mas aí, isso serve para fazer o quê? Para a gente ver o poder de Deus. Quando Deus está com o seu povo. De adoração. Quando Deus está na frente, quando o povo é obediente, Deus faz, mesmo que aos olhos humanos Seja impossível. seja impossível. Quando Deus está na frente, a coisa vai fluir. Beleza, essa é a primeira. A próxima história é a batalha de Ai, no capítulo 7. E o objetivo é um pouco diferente. Por quê? Na batalha de Jericó, Israel era o quê? Era passivo. Esperar. Deus dava a instrução e ele, vamos ficar. Vamos rodear a cidade. Pode morrer de rodear. Deus mandou então. E imagina, antes de eu continuar aqui, voltando um pouquinho lá para Jericó. Quando a gente pensa assim, vai rodear Jericó. Não é de qualquer jeito. Não. Quando a gente tem todo o preparo, não é assim, vamos. Não. A Arca da Aliança estava na frente.
tinha todo um preparo, não era assim. Levanta, Não era bagunçado. Não, tinha tinha toda a Paranauê. hierarquia das pessoas que iam na fila, na frente. Qual? Não, você tem que ser lá, eu tenho que ser aqui. Não é assim, vai. E consagração. Não é de arrasto. Vai do jeito que Deus ordenar. Bom, agora Fala, Deus, vai falando aí. vamos lá para a batalha de Ai. Falou da batalha santa, agora vem da batalha, né? Com o povo de qualquer jeito. Bora. Aqui na batalha de Ai a gente vai ver o pecado de Acã. O que Acã fez? Alguém já leu e pode me dizer o que Acã fez? Tá lá no capítulo 7, pode ler, tá, gente? Vai estar lá. Amém, igreja? É O juízo? que aconteceu? Não, no capítulo 7 de Josué. Josué 7, desculpa. Acho que mais ou menos me lembro que ele pegou a parte do tesouro lá, que foi pegado nos. Ele pegou e tocou uma parte na casa dele, pegou. Bem amazonense. Bem amazonense. E tocou. Tocou. Ele pegou a capa também. E olha que ele não é roubou, né? amazonense mesmo. Ele roubou a capa do rei, se não me engano. Aqui, gente. Depois Ó, o que aconteceu? Acã, é o capítulo 7 inteiro. Vai lendo aí. O que aconteceu aqui? Acã pegou alguns objetos que eram consagrados, como o presidente falou. Era o despojo, né? Ele tocou. Que era para ser para a arca do tesouro e ele tocou pra ele, tocou. né? E aí o que aconteceu? Ele mentiu a respeito disso. E Israel foi para a batalha. E na batalha de Ai, não era necessário tantos soldados. Israel foi para a batalha e o que aconteceu? Israel prevaleceu? Não, Israel não prevaleceu. Por quê? Porque havia uma desobediência ali no meio. E aí o que vai acontecer? O Josué vai se prostrar, vai rasgar e vai dizer, meu Deus, eu não posso. O que está O acontecendo? que está acontecendo? Tu nos mandaste para a batalha e a gente não prevaleceu. Isso que o Clécio está, porque tu não perdeu o fio da meada, mas isso que o Clécio está falando, até a gente hoje, na época de hoje, a gente passa por isso. Teve uma época que o nosso ministério estava bagunçado. Eu lembro como se fosse hoje, eu dentro do DB, eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra o meu pecado, revela, porque como é que esse negócio está desandando, meu irmão? Uma se prostituindo para ali, outro colocando para cá, outro... Meu Deus! Aí Deus, na mesma semana, ele revelou tudinho. Aí eu e Marcelo, a gente fez que nem Moisés, a gente desceu a faca, pô. Porque, de fato, porque isso aí que o Clécio está falando, gente, nós do ministério, se nós tivermos que nem Acã, você atrasa a vida de todo mundo. Sim. Porque não adianta você ser santo na frente dos pastores, na frente da igreja e você pintar o 7 aonde quer que você vá. Porque nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então, assim, você está sendo líder errado dentro de casa, na rua, no trabalho, você está acabando com o ministério de Deus. O seu ministério ele não vai crescer. Pode estar todo mundo santificado, consagrado, mas se você está fazendo coisa errada, dá B.O. Exatamente. Quando a gente olha para a batalha de Acã, quando o rei foi lá, eles estavam em consagração. Eles não estavam vivendo uma vida de pecado, mas tinha uma laranja podre. No meio da maçã. Exatamente. Aí o que aconteceu? Israel foi, não prevaleceu, morreram muitos soldados. Eu imagino a frustração de Josué, por quê? Ele tinha acabado de ver, mas estava recente. Jericó caiu, a gente não deu um tiro. É uma população bem menor também do Sim. que Jericó, né? Sim, muito menor. Também Muito tem menor. bem pouco soldado aí para essa. E mesmo assim, e detalhe, eram soldados preparados. Isso. Não era, se a gente for pensar em estratégia militar, quando você vai mandar uma parte do seu exército para conquistar uma terra, tu não manda o soldado raso, tu manda o cara que já tem uma experiência. Isso, o cara que já tem uma instrução, o cara que é, vamos dizer assim, da força de elite. Então, aqueles poucos soldados que foram lá para a batalha de Ai eram
soldados mais preparados. E mesmo assim, o que aconteceu por causa do pecado de Acã, que pegou as paradas lá, que tocou, né? Que tocou, que não era para ser tocado, Israel não prevaleceu. E Josué chega, Deus e fala: Deus, por que? Me mostra o pecado, por que a gente não prevaleceu? Aí Deus vai, mostra o que aconteceu, mostra o pecado de Acã. Israel se arrepende, Acã vai lá pela parada. E Deus manda Josué ir de novo, e o que acontece? Israel prevalece. Israel vence, conquista a cidade de Ai. Essas duas histórias, elas têm um lugar logo no início, porque elas mostram a importância da obediência do povo. O povo precisa ser obediente, o povo precisa seguir aquilo que Deus manda, o povo precisa levar uma vida reta, o povo precisa entender quais são os desígnios de Deus. Não é fazer de qualquer jeito. Não, vamos, não é vamos. Eu acho que tem que ser assim, não. Não é eu acho que tem que ser assim, é como Deus quer. E muitas das vezes aquilo que Deus quer não passa nem perto do que nós queremos. Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria daqueles soldados, quando chegaram no Jericó, queriam descer a pé. Olha, saímos do Egito, o mar se abriu, o rio se abriu, atravessando. Vamos chegar e vamos acontecer. E Deus fala: calma, é no meu tempo. E aí, mais pra frente, são relatadas outras batalhas, não tão detalhadamente quanto a de Jericó e a de Ai, mas são situações que servem para mostrar a respeito disso, da obediência que o povo tem que ter. Aí lá na frente a gente vai encontrar um Josué já velho, idoso, cansado de tanto pelejar, e ele chama o povo lá em Siquém para fazer aquilo que Moisés havia feito lá no final do livro de Deuteronômio. O que Moisés fez no final do livro de Deuteronômio? Cis, o que Moisés fez no final do livro de Deuteronômio? No final de Deuteronômio? Ele assumiu o pecado. Não lembro não. Ele leu as leis para o povo. Ele assumindo. Josué fez a mesma coisa. Ele chamou o povo lá para Siquém e releu tudo que havia sido feito para quê? Para que o povo continuasse lembrando quem é o Deus a qual eles serviam. Porque eles estavam em uma terra que tinha muita idolatria, tinha muitos deuses. Então, Josué temia que aquele povo se contaminasse com aqueles hábitos ruins. E aí a gente vai chegar no seguinte ponto. Aqui no final, a gente vai ver Josué lendo tudo e Israel chegando num ponto. Eles vão continuar obedecendo e sendo abençoados, como foi na batalha de Jericó, ou eles vão desobedecer e vão se tornar cativos, vão padecer nas batalhas, como foi na batalha de Ai, com o pecado de Acã. O livro de Josué termina com Josué dizendo tipo assim: tá aqui, eu li, é vocês que vão decidir, eu vou morrer, vocês vão ficar, é vocês que vão decidir se vocês vão obedecer e vão prevalecer, ou se vocês vão desobedecer e vão padecer e vão se tornar escravos novamente. A decisão é com vocês. Ele deixou dois exemplos, né? O positivo e o negativo. Exatamente. As consequências da obediência e as consequências da desobediência. Ele só teve um erro, né? De não ser que nem o Moisés, né? De não treinar Não existe ninguém. um líder para substituir, no caso, ele, né? Porque você vê nos outros profetas que nem o Elias, que foi arrebatado, teve o parceiro dele, Eliseu, né? Que ficou. Só que no caso de Josué, É bem diferente. o que vai acontecer? Qual é o próximo livro depois de Josué? Juízes. Então, não é que ele não deixou líderes, um líder. Ele sabia que se ele deixasse, eu presumo, eu estou imaginando o seguinte: por que Josué não deixou um líder?
uma única pessoa. E aí não fala mais Porque- do parceiro dele que entrou no carro. Calma no teu coração. Você tá Nem, parecendo nem, eu. nem todo líder está preparado para receber uma liderança. Não, eu tô dizendo assim sobre o parceiro dele. A não, respeito sobre do Deus, aí caráter. fala mais- Porque fala mais se ele foi substituto de Moisés, então ele, o que o irmão está querendo dizer, então Vai deixar o sucessor, por que né? ele quer deixar o sucessor também? É isso que ele está querendo dizer. É isso que eu estou tentando explicar. É. Se vocês se aquietarem, E vocês o vão Caleb? entender. Porque é muita coisa, a gente quer saber logo. Pois é, o Caleb, que foi o Caleb? Alguém pega uma fita aí, por favor. O que aconteceu? assim. Antes só era tu, né, Léo? É. Quando Moisés Aparece dentro comigo. morreu, Desse lado. ele deixou o quê? Josué. Só que o que aconteceu? Analisem o contexto. O povo, era aquele povo ali, era o povo hebreu, que adorava a Deus. Eles não tinham contato com outros povos. Tentação, né? Quando Josué morre, o que acontece? O povo hebreu tem contato com muitos povos. Então, se ele deixa apenas um líder, Não ia dar. eu estou cuidando daqui. Eu vou voltar para. Obrigado, meu Deus, por fazer uma. Vou voltar lá, por exemplo, da Avenida das Flores. O cara começa a capinar ali em frente à Academia Live, ele está lá. Quando ele chega lá no Boas Novas, no começo do trabalho dele lá na Academia Já cresceu Live, tudo. já está desse tamanho. Então, para uma pessoa só, Não dá. seria impossível conseguir gerenciar toda essa Babilônia que o povo hebreu estava inserido. Mesmo eles tendo conquistado, perdão, a terra prometida, ainda existiam descendentes das outras tribos, das outras cidades-estados. Isso poderia influenciar. Então o que Josué faz? Josué institui os juízes, as pessoas que vão cuidar De cada. desse pedaço. Por isso é que no final ele faz o quê? Ele divide a terra com as 12 tribos. Essa tribo vai ficar com 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 Que essa. foi o que Deus instruiu quando eles Instruiu. estavam no meio do Jordão. Exatamente. Eles que pegaram as 12 pedras. E tem uma parte do livro de Josué, agora eu esqueci o capítulo, que é uma parte um tanto quanto enfadonha. Que ele está falando. É chato. Chata. Cansativo, é chato. Por quê? É justamente quando ele vai falar dessa divisão das 12 tribos. Porque é como se você estivesse lendo um mapa, vendo um mapa, sem as linhas, tipo assim. Tu pega o mapa do Brasil e aqui é o Amazonas, mas não tem linha nenhuma. Aqui não tem. As fronteiras não estão definidas. Aqui é o Amazonas, aqui é o Pará. Tá legal. Pra gente pode parecer enfadonho, mas pro povo hebreu, aquilo foi o cumprimento da promessa lá Lá de trás. lá de Abraão, de ti farei Em Gênesis. nação. Você herdará a terra prometida. Em Aquilo ali, para o povo hebreu, tem um significado muito grande, porque é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Então, respondendo a tua pergunta, Josué levantou. O que Deus mandou ele fazer? Você vai dividir a terra prometida para as 12 tribos. E nessas 12 tribos, cada tribo vai ter o quê? O seu juiz, o seu legislador, a pessoa responsável por conduzir aquela tribo. E aí Surgiu o livro de juízes. surgiu o livro de juízes. Isso próprio nome do livro. Pronto. Juízes. Isso é a introdução. É Josué 4:21, na parte 2, Não, agora. Josué 4, Não, eu sei o 21, título. 21, parte B, diz bem assim: o que significam estas pedras? Né? Ele fala assim: quando os futuros vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significa essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou pelo seco do Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar a água do Jordão diante de vós, até que passareis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho e fez secar perante até nós que nós passemos, para que todos os povos terão conhecimento da mão forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aí foi quando ele fez Memorial. o memorial, né? Justamente, mano, Deus é muito perfeito. Porque, como a palavra de Deus mesmo fala, nunca vai existir um líder como Moisés, uma pessoa que teve intimidade com Deus. Nunca ninguém vai chegar nesse nível de Moisés.
E aí acabou perdendo de estar na terra prometida. Por isso que eu não vou perder minha bênção. Eu vou entrar na terra prometida. Eu vou entrar. Quem tiver com sede que lute para beber água. É. Enquanto o Clécio estava falando e a pergunta do Ednelson, quando a gente estudou Deuteronômio, quando nós estudamos Deuteronômio, no capítulo 17 de Deuteronômio, fala sobre o que Deus instituiria em Israel e fala do rei. Então, por isso, é um outro indício do porquê que não havia sucessor para Josué. Porque primeiro ele instituiu os juízes que eram necessários e por segundo haveria um rei sobre Israel. Por isso que não era mais necessário a figura de um líder como Josué e como Moisés foi. Tá? Bem, nós estudamos o que nas últimas lições? Foi que livros nós estudamos? Como era o nome deles? Como eles são chamados de quê? Pentateuco. 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 Mas para mim é mais fácil falar Torá. Os Pentateuco. Né? Livro de Pentateuco. Os livros, né? Que são os 5. Bem, agora nós iniciamos com o livro de Josué, que é a sequência. E o livro de Josué é um livro que é tido como um livro histórico. Para alguns historiadores, ele é histórico. Para outros, querem dar outras nomenclaturas. Mas vamos ficar com essa ideia de histórico. Por que histórico? Histórico é aquele que conta uma história. Né? E Josué conta a história. A narrativa dele são histórias dos acontecimentos, dos fatos narrados dentro do quê? Bem, lá em Gênesis nós tivemos um começo. Em Êxodo, a salvação. Em Levítico, a santidade. Em Números, fidelidade. Em Deuteronômio, obediência. E agora em Josué, o que nós temos? Nós temos a conquista. Tá? O livro de Josué fala sobre conquista. Tá? Então, o que nós temos a entender sobre o livro de Josué? O livro de Josué, ele é ação pura. Tá? É a conquista de Canaã. Tá? E aí a gente percebe o quanto Josué era temente a Deus, quanto Josué se tornou um referencial de um homem realmente conduzido por Deus. E Josué, um único momento ele pecou. Foi quando ele foi enganado. A gente vai ver também isso na lição. Então, o que nós vamos aprender, tentar aprender em relação à vida de Josué? Sobre a meditação da palavra. E aí, eu quero ler junto com vocês o versículo chave da nossa lição, é Josué 1:8. O que está em Josué 1:8? Vão abrindo aí, porque a minha já está aberta. Tá? E o que diz em Josué 1:8? Diz o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Glória a Deus. Então, Josué 1:8 tem essa instrução que ela é maravilhosa, ela é completa, essa instrução. É um versículo, irmã, é completo, claro, a palavra de Deus ela é completa. Quando é entregue, né? É a completude. Vocês têm que lembrar sempre que Deus, nosso Deus, ele é completo. E ele faz de maneira completa para conosco. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos imaginar é o que é uma batalha? Como é uma batalha? O que acontece? O que tem numa batalha? Uma batalha? Soldados. Tiro, pedra. Guerra. Tem dois lados. Não chegou lá. Tem dois lados, né? Numa batalha tem dois lados,
né? Sim. Um sempre vê o outro Tem o como vencedor. inimigo. Tem o vencedor e tem o derrotado, Sim. né? Uhum. Tem estratégia, tem morte, tem número de soldados, um número maior, outro menor, né? Uma força maior, outra menor. Tem maior ou menor tecnologia, no sentido de armas, né? Uns têm mais poder bélico, outros têm menos poder bélico, né? Uns têm mais estratégia e outros têm menos. Então tem o quê? Tem tudo relativo a uma batalha. Tem que levar tudo em consideração. O clima, o local, a quantidade de pessoas, as estratégias, os objetivos, né? Mas se nós levarmos isso em consideração, isso são coisas humanas, não é? Sim. O que o povo de Israel tinha de diferente? Deus. Deus. Nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E a presença do Senhor, o que ela fazia? Ela garantia a vitória, mesmo diante de exércitos melhores ou mais bem preparados do que o povo de Israel, com maior estratégia, com maior tempo de calejado. Israel nunca tinha batalhado, nunca tinha entrado numa batalha. Israel não sabia o que era isso. Sabia cantar. Israel sabia o que ele tinha passado no Egito. Aliás, nem mais ele sabia, porque já era uma nova geração. Aquela nova geração, ela foi o quê? Protegida, ela foi guardada. Ela foi ensinada toda no quê? No amor, né? Foi toda... Olha, meus bebês, Moisés foi bem cuidadoso com essa nova geração. Ele instruiu todos, bem instruídos, a temer o Senhor, a obediência na lei do Senhor, em cumprir tudo. Então eles eram bem guardados. Eles nunca tinham passado por batalha, eles não tinham sofrido. Mas deserto é sofrimento, sim, mas para eles não. Por quê? Eles não tinham sido escravos. Os escravos que tinham sido já tinham falecido, não iam entrar na terra prometida. Então aqueles que estavam ali eram príncipes, né? Como a gente diria, dondocas, né? Filhinhos de papai, gente. Eles nunca tinham passado por isso, né? Mas eles tinham uma coisa, um fator diferencial. Era realmente a presença do Senhor, e que lhes garantia a vitória, mesmo diante de exércitos melhores e mais bem armados do que o exército israelita. Eles tinham esse fator preponderante na vida deles. O livro de Josué, a gente falou muito sobre isso também na última aula. O livro de Deuteronômio tem a mão de Moisés como escritor, e no final tem adendos, ou seja, pensa-se que foi realmente Josué que escreveu, principalmente o falecimento, como Moisés faleceu, que tudo aconteceu depois disso. E o livro de Josué? Bem, o livro de Josué, ele não tem um autor propriamente dito. Acredita-se que foi Josué que escreveu boa parte do livro, mas acredita-se também que outras partes do livro foram escritas por outras pessoas, provavelmente os mais velhos, os anciãos da casa de Israel, e aí das várias tribos, os anciãos que estavam próximos, que estavam ali, que eram cabeças sobre Israel, que tinham conhecimento e sabiam sobre tudo, testemunhas oculares daquele momento, daquele fato. Então, é dado a Josué como assim, parte da escritura de Josué, do livro de Josué, ao próprio Josué, né? E há evidências dentro do próprio livro que testemunham isso. As partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué, são dadas aos anciãos. E Josué, acredita-se, tem na Bíblia, na verdade, que Josué faleceu com 110 anos. 110 anos é a diferença entre o tempo em que aconteceu Deuteronômio, foi escrito Deuteronômio e foi escrito o livro de Josué.
110 anos, aproximadamente. Tá? 24 e 29. Isso. A idade. Mas por que o livro de Josué foi escrito? Por que o livro de Josué foi escrito? Para quê? Qual era o ensinamento que nós tínhamos? O Clécio falou boa parte disso na introdução. O livro foi escrito para lembrar a história do admirável cumprimento das promessas do Senhor através do seu servo Josué. Foi por isso esse objetivo? Sim, de descrever que Deus, ele cumpre suas promessas. E ele levantou uma pessoa, que foi Josué, para liderar o povo, para que essa promessa fosse cumprida na vida de Israel. Por isso que o livro se fala de conquista. Tá? Ao mesmo tempo, reconhecendo a necessidade de consolidar a conquista da terra. O autor de Josué, ele escreve com a esperança do surgimento do quê? De fidelidade no povo, tá? De alguém que seja fiel, vai surgir a partir do testemunho do livro de Josué. Alguém fiel, sim. Tá? Por isso que eu penso que Deus não ordenou a Josué a levantar uma pessoa, a ensinar uma pessoa a fazer o mesmo que ele fazia, como Moisés levantou Josué e fez com Josué, ensinou a Josué, andou com Josué, né, por conta disso. Porque ele queria que o povo se manifestasse de maneira sem que ele indicasse, sem que ele dissesse assim, ei, tu, é necessário. Mas, enfim, isso não está descrito realmente no livro. Tá? Mas o livro de Josué, ele é escrito com esses intuitos de mostrar a soberania, o cumprimento da promessa e mostrar como Deus pode fazer do seu povo vitorioso. Tá? Vitorioso. Então o livro de Josué começa com Deuteronômio, onde Deuteronômio termina. Ou seja, Israel estava acampado nas planícies de Moabe, tá? E a leste de Jericó e o rio Jordão. Ok? Vamos lá. Josué é um livro de ação, cujo personagem principal é responsável por toda a história do livro. E é um dos sobreviventes da primeira geração devido à fé demonstrada. Lá, quando a gente leu anteriormente, né? Quando ele foi ser espias, a fé dele, né? E de Caleb salvou a casa de Josué e a casa de Caleb. Amém? Discípulo com o coração disposto a aprender. Esse é Josué. Josué seguiu os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sua vida foi coroada de vitórias e de firmeza no propósito de agradar a Deus. Ainda no final da vida de Josué, desafiou o povo, primeiro dando exemplo de decisão, depois exortando a escolher o Senhor e rejeitar os ídolos de Canaã. Josué mostra uma coisa que é primordial na vida do cristão hoje: fidelidade e decisão. A fidelidade à decisão que você tomou de permanecer em Cristo, de viver em Cristo. Josué permaneceu. Ele recebeu uma dádiva. O que ele recebeu? Ele recebeu a palavra através de Moisés e ele permaneceu naquele ensinamento para conduzir o povo. Isso é fidelidade. Todos os dias. Josué foi usado para mostrar fidelidade, a fidelidade que nós temos que ter em relação ao Deus, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A decisão, ele não era uma pessoa que olhava para a esquerda e para a direita assim, não. Ele não era uma pessoa de titubear, ele não era uma pessoa de assim, talvez sim, talvez não, não. Ele era uma pessoa firme no propósito,
decidida. A decisão dele era sim, sim e não, não. Alguém aqui tem alguma experiência de trabalho rural? Alguém já plantou alguma coisa? Meu pai. Já. E para plantar, o que que você precisa? O que que você faz para plantar alguma coisa? Depende. Prepara a terra. Primeiro prepara a semente, depois a terra. Tem que escolher, né, os grãos que vai plantar. Isso. Depois que já tiver as sementes todas prontas, aí sim, vai preparar a terra. É isso mesmo. Então, para plantar, nós temos que ter uma terra, nós temos que ter um local, nós temos que ter a semente. Há o quê? Um cuidado, uma organização, um preparo, não é de qualquer jeito. Antes da planta, muitas vezes ir para o chão, né? Ele vai para a sementeira. Ele passa um tempo, 15 dias, 20 dias, depende da semente. Tem semente que passa 45 dias antes de germinar, antes da primeira folha aparecer sobre a terra. Minha pessoa, você tem que esperar 45 dias, olhando lá, não tem nada. Olha pra, não tem nada, não cresce nada esse negócio aqui, né? E você pode até chegar a desistir, né? De plantar, de achar que aquela semente vai dar alguma coisa, porque isso tudo é o processo. Então, a visão panorâmica do livro de Josué é o autor anônimo, como a gente já discutiu, data de 1370 a.C., o local é Canaã, o alvo, a geração que conquistou a terra prometida, ou seja, aqueles que foram cuidados, né? tão lindamente por Moisés. O versículo nós já lemos, que é Josué 1:8, e a palavra-chave é conquista. Né? No primeiro ponto, 1.2, o esboço do livro fala: Josué foi homem de coragem e entender seu livro não é difícil. É só fazer as contas. O livro tem 24 capítulos, 12 para a conquista da terra, 12 para a organização da vida em Canaã. Então, observe aí. Quando eu falei sobre plantar, quais são os processos? Primeiro você limpa a terra, ou seja, você conquista. Você limpa o solo, né? Você areja, coloca o adubo, faz aquele negócio, toda a preparação. Tem que esperar não sei quantos dias para colocar realmente a planta lá, porque vai alimentar a terra. Tem todo um processo. E tem o cultivo, que é a organização. Então, aqui na nossa revista, ele mostra uma divisão bem clara: 24, 12 para cá, 12 para lá, e é a organização do livro. Ou seja, de Josué 1 ao capítulo 5 é antes de Canaã. Já no capítulo 6 ao 12 é em Canaã, né? E mostra vitórias e derrotas aí. Em Josué 13 ao 19, a divisão das terras, e de 20 a 24, ajustes finais, a unidade e fidelidade a Deus. Né? Então a gente tem essa visão panorâmica do livro de Josué. O livro de Josué, ele descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã. Sua travessia no Jordão, as suas primeiras atividades na terra, consoante ao concerto. Deus promete a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Em Josué 1:3. Gente, isso é muito importante aqui. Isso é cumprimento da promessa. Isso é um cumprimento daquilo que Deus disse que faria na vida lá desde Abraão até chegar em Josué. E vai continuar fazendo. Né? Em Josué se descreve como Israel avançou obedientemente. Teve que ter obediência, senão não ia avançar nunca. Contra as cidades e estados, bem armadas e com muros fortificados. O Clécio falou sobre Jericó, como eram fortificados, como eram bem armados, né? Deus deu ao povo vitórias decisivas no centro de Canaã, e no sul e no norte também. Ele mostrou o seu poder, né, em dar vitórias ao povo de Israel. Para que o quê?
o povo de Israel tivesse controle das montanhas, do Negueb, tudo, toda aquela cidade. Então ele foi conquistando, tá? Tudo o que estava sobre, tudo que o pé de Josué colocou debaixo. É ali, tá bom, vou caminhar ali. É ali também, vamos caminhar também, vamos conquistar. Então ele fez de maneira a cumprir o que Deus estava colocando no coração dele, o que Deus ministrou a ele, o que Deus falou, desde Abraão, passando por todos até chegar realmente na terra prometida. Demonstrando claramente a Israel que era o príncipe da sua salvação. Deus mostrou, né, claramente quem era na conquista da terra prometida. A derrota de Ai revela um pouco revela a desobediência, né? Revela a desobediência e revela, como a gente já falou aqui, se eu obedeço, eu ganho isso. Se eu desobedeço, as consequências são essas. Então a consequência é para tudo. E nós vivemos e nós não podemos escapar da consequência, seja ela boa ou ruim. Seja porque você obedeceu, há uma consequência. Seja porque você desobedeceu, também há uma consequência. Então nós vivemos os dois lados, né? E eu sinceramente prefiro viver sem obediência. Desobediência não é legal, né? Vamos lá. Josué em uma sentença. É o ponto 1.3. Josué conduz Israel nas batalhas pela posse da terra e organiza a nova nação. O que é o sucesso? Alguém pode me dizer o que é o sucesso? Consequência da obediência. Ah, consequência da obediência. Tá? Tá muito espiritual. Tá muito espiritual hoje. Olhe sem ser com os olhos espirituais. O que é sucesso? O que é sucesso? É ter muito dinheiro. Prosperidade, né? As coisas acontecerem do jeito que você quer. Ah, como você vislumbra, né? Você planejou. Como você planejou. Eu quero, isso Como é eu- sucesso. Eu quero. Como nós desejamos, né? Sucesso é você ter muito dinheiro e inclusive o que você quer sem sofrer muito. Ah, sem sofrer muito, olha aí, sem sofrimentos. Isso é a visão mundana, na verdade, de sucesso, né? Muitas coisas. O sucesso é ter muito dinheiro, o sucesso muitas vezes é ter uma casa própria, um carro bom na garagem, Boleto pago. boletos pagos. Mas aí 10 potes de aí Nutella também eu na posso dizer geladeira. assim, porque o irmão vai pra igreja, Senhor. aí eu vou prosperar, eu vou ser um cara bem sucedido, só que eu tenho esse pensamento assim, ó. A pessoa, eu sempre digo assim, para você prosperar na sua vida financeira, primeiro ponto, você estude. Segundo ponto, se forme na área que você quer, se aquilo vai lhe favorecer financeiramente, você vai ter um bom sucesso. Se você for temente a Deus, né? Porque o cara diz, eu vou para a igreja, eu vou para E não faz a sua parte, isso, né? porque aí eu vou para o Congresso da Prosperidade, lá o pastor vai dar. Ixi, e aí eu vou ser próspero. Não vá que você está sendo enganado. Verdade. Você tá Ainda sendo- mais quando Ministério da Prosperidade, você está sendo enganado. Não, estude, se profissionalize, Tenha, né? Agora- Faça a sua parte. entregue ao Senhor que É justamente a questão do quando Jesus manda remova a pedra. Essa é a parte que nos cabe. É o nosso esforço, né? Chamar Lázaro vem para fora a ordem, é a parte de Jesus, né? Então eu tenho meu esforço e eu tenho aquilo que me cabe fazer e aquilo que não me cabe fazer. Então o esforço, o sucesso, como é que vem. Mas isso que a gente falou, muitas dessas coisas são a parte humana, né? espiritual, o sucesso é a obediência. Tá? Então vamos voltar para o versículo chave do livro, 1.8. Abram aí, se não está aberto, Tá abre. aqui já. Tá abrido aqui. Está abrido? Tá abrido. Então me digam É aberto. o que devemos fazer. O que nós devemos fazer? Qual é a orientação que tem nesse versículo?
Ele a pede, palavra na ponta da ele- língua. ele pede para que Ter a a gente palavra na ponta da língua. Ter a palavra na ponta da língua. e vivê-la, né? Viver a palavra. Meditar nela. Né? Meditar nela. Tá? Ter cuidado em fazer conforme tudo que está escrito. Seguir, crer nas seguir promessas. a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus. Crer nas promessas do Senhor. Crer na fidelidade do Senhor, que Deus é fiel, Ele há de cumprir. Exatamente. Tá? Que Ele é fiel. Tanto que E a ele diz, consequência de tudo tanto isso que ele aí fala assim, será vencido. se você fica em dúvida, ele fala assim, não foi eu que te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo, não temais e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Deus é contigo, por onde quer que eu andes, né? E eu vou dizer para vocês, essa nova geração da liderança do Ministério MIMAC, quantas vezes vocês deram uma missão para os pastores e eles disseram, não sei, tá quente, tá frio, não sei o que, não vai dar, não vai faltar isso, vai faltar aquilo. Quantas vezes a gente disse isso? A gente não fala, por quê? Quem mandou, se foi ele que me mandou, ele fala assim, não temas. Se eu estou mandando tu ir, pode ir, que quem te sustenta sou eu, o teu patrocínio vem do céu. E se eu mandei tu ir para Jundiaí, para Fortaleza, para não sei aonde, tua conta tá zerada, mas tu vai chegar lá, porque quem te mandou foi eu. X da questão. É que nem como o Nelson falou, né? Estou sentindo aí que tá vindo aí o terreno da igreja. Eu disse, né, Nelson? Aí ele disse, não te preocupa não, que a gente não pode ter dinheiro, mas Deus vai mandar quem tem. Fechou. É sobre isso. Sobre isso. Então nós temos lá, neste versículo, não cesses de falar deste livro da lei. Você deve o quê? Falar. O que aconteceu? Quando o livro começou de Josué, quando o livro de Deuteronômio termina, né? Moisés fala do quê? Clécio acabou de dizer. Ele lê o livro para todo o povo. Todos os livros para todo o povo. Ele lê os mandamentos, os princípios para o povo. Quando nós lemos, nós estamos o quê? Lendo, quando nós estamos falando do livro, nós estamos fazendo justamente isso, cumprindo. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. Para falar de alguma coisa, você precisa ter entendimento, aprendizado. É isso que nós estamos fazendo na EBD. Nós estamos tendo aprendizado. Nós estamos o quê? Meditando nele, de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo. Se eu conheço, se eu tenho conhecimento, eu vou fazer de maneira errada? Não. Só se eu quiser, como disse o pastor. Eu só erro, eu só faço de maneira torta, desvirtuando a palavra, aquilo que Deus ministrou no nosso coração, aquilo que Deus está mostrando através da sua palavra, se eu quiser. E aí é livre-arbítrio. Você faz a besteira porque você quer fazer a besteira. É uma referência a Romanos 7, né? Capítulo 7, versículo 16, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu faço o que não quero fazer, eu sei o que é certo, mas assim não faço, mas ainda faço porque o pecado habita em mim. Isso aí descreve muito bem esse versículo, tá? Fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a obediência leva não a uma prosperidade carnal, não a uma prosperidade que os olhos podem ver, né? Fisicamente falando de dinheiro, porque mesmo a prosperidade dada por Deus, a gente também vê. Porque a gente vê em quê? A igreja cresce, os membros se aproximam, a multiplicação dentro, né? Dentro do corpo de Cristo. Ele começa a ficar gordinho. O corpo de Cristo, né? Hoje eu vejo assim, nós somos poucos, nós estamos bem magrinhos aqui. E olha que nós somos magrinhos que fazem muita coisa. Imagine se nós formos um corpo mais rechonchudo, mais cheinho. O
como nós poderemos fazer? A fazer 10 vezes capacidade, mais, né? 10 vezes mais, 70 vezes mais, 100 vezes mais nós vamos fazer. Se nós formos muito mais numerosos, dedicados à palavra, ensinados e instruídos dentro da palavra. Porque não adianta ser rechonchudo, não adianta ser gordinho, numeroso, se não estiver andando segundo a palavra. Aí vem a parábola do a fermento. multidão Sim. entrar pela porta da frente, né? Sim, E se não tiver um cuidado, as portas estão abertas para todo mundo. vão todos Cuidado, embora. né? Nós temos que ter cuidado, o caminho seremos bem-sucedidos. Amém? Seguindo no ponto. Destaques. Liderança e palavra de Deus. O versículo-chave do livro de Josué é 1.8, a gente acabou de ler e descrever. Ele é claro ao afirmar que não haverá sucesso sem a palavra de Deus. O verbo meditar, ao contrário do que nos parece hoje, implica em repetir a lei em voz baixa. Isso quer dizer aquilo que Josué fez, aquilo que Moisés fez, aquilo que nós devemos fazer, tá? Falar da lei, meditar na lei, ler. Também implica no nosso quarto, no nosso secreto, em estar com o Senhor. Podemos aplicar em duas dimensões: pessoal, a memorização da escritura. Gente, isso é que também Moisés fez. Moisés leu. Tá? E é muito interessante o que o povo de Israel hoje ainda faz. Ele lê as escrituras, medita nela, né? E lê repetidamente os livros. Tá? Para quê? Para que o povo não esqueça, medite, tenha conhecimento e não peque por ignorância. Tá? Eu lembro quando a gente era, para quem foi para a igreja pequena, né? Pelo menos nas igrejas que eu frequentei, na Batista, as professoras, os pastores, os nossos pais diziam assim: vai chegar um tempo em que a igreja vai ser perseguida e a Bíblia física vão rasgar e vai sumir. Ninguém mais vai ter Bíblia, cantor. Vai sumir as letras das páginas que E você aquilo, abriu. eles tocavam terror, porque para a gente saber os versículos decorados e os hinos do cantor cristão decorados. Então, assim, eu acho que até hoje eu sei todos os hinos decorados, porque me dava um medo tão grande de eu viver aquilo e não saber. E fazer um concurso de memorização, quem sabia mais versículos. Espada para o ar. Espada para o ar e tudo. E a gente cresceu nesse terror. Eu cresci de saber, também assim. Né? Cresci dessa forma também. Tanto na Assembleia quanto na Batista Nacional, nós tínhamos esse ensinamento. A escola bíblica era uma coisa... Era muito cobrado isso, né? Todas as classes tinham memorização de livros, de versículos, todas as classes tinham que apresentar, todas as classes tinham que saber, o conhecimento é cumulativo, né? De acordo com quando você vai crescendo dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, você vai aprendendo mais e mais, mas você vai aprendendo a defender a fé que você está inserido. Ou seja, falar do seu Deus, falar de Deus, falar de Jesus. Você vai aprendendo. O novo convertido, ele começa aprendendo a entender o que é a fé dele, o que ele fez, acabou de fazer, né? Aceitando a Cristo como seu único suficiente Salvador e a defender essa salvação, né? Ele vai aprendendo e vai crescendo. Então, isso é a parte pessoal, tá? Aqui também fala na nossa revista a parte relacional. Repetir a lei do Senhor a outros. Né? Repetir a lei do Senhor a outros. Isso fala sobre o ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso fala sobre os tempos que virão, que não haverá o físico, a Bíblia física, e nós seremos a Bíblia que muitas pessoas vão ter que ler. E se você não tiver a Bíblia dentro do seu coração, guardada, né? As escrituras dentro do seu coração, os ensinamentos fortificados, uma raiz alicerçada na palavra, o que eles vão ler?
você? O que você vai falar se isso não acontecer na E sua já vida? está acontecendo um sumiço velado da Bíblia, né? Porque Sim. se a gente hoje for olhar nos cultos, a maioria dos irmãos levam o celular. Mas a gente não manuseia o celular, não marca o celular, né? A maioria nem usa aquele marcador, né? Mas é um em mil que marca ali, né? Normalmente a gente consegue marcar mais fisicamente quando a gente tem uma Bíblia física, né? E, na verdade, Então, isso aí é uma identificação do cristão, né? Também. E, na verdade, se você chega, hoje dificilmente você vê um jovem, um adulto, um pastor andando com uma Bíblia na mão. Mas você vai ver que todo mundo vai te observar. Se todos nós sairmos para ir lanchar num lugar, todo mundo com as suas Bíblias, a gente chegar no lugar e colocar a Bíblia, o pessoal vai dizer, aqueles ali são evangélicos, né? Ou são crentes. É justamente. É uma identificação, é uma identidade que até isso o inimigo quer tirar. Ah, o cara tá fazendo muito volume, não faz questão não. Hoje dificilmente tu vê um jovem dizer, ei mãe, poxa, eu vi uma Bíblia top, jovem, no meu linguajar, olha aqui, se tu não seguir os caminhos do Senhor, o bagulho vai ficar doido pro teu lado. Olha só essa linguagem, mano. Eu entendi que eu tô né? Quando eu era. A Bíblia caboqueja, né? Quando eu era entendeu? Então, ou seja, hoje os jovens, nós não chegamos, não, tá doido, eu vou gastar um dinheirão para comprar uma Bíblia de estudo, eu podendo entrar na internet, baixar para mim, lendo na mão, então tá bom. Não preciso, né? Não preciso, eu vou Não pegar meu preciso. notebook debaixo do meu braço, vou colocar pelo menos o adesivo, Bíblia Sagrada. Mas isso não vai só pro jovem, não. Não. Isso vai pra velho também, não. Eu tô falando agora, eu acabei de falar agora, você pega um adulto que ele não vai numa livraria buscar uma Bíblia de estudo, advogada dos jovens. E aí, advogada dos jovens. não, mas você Mas tem é porque ontem não ia falar sobre isso, não falamos. porque a gente não chega mais numa livraria porque tá passando a hora. uma Bíblia de estudo é boa, 300, 400 pila. Sim. Aí o Eu adulto vai aceito pro meu aniversário. Aí o adulto vai dizer bem assim, não, eu vou baixar na internet. Sei de uma pra mim. Porque está relacionado à questão de não ter a Bíblia na mão, né? Agora tem que ter a Bíblia aqui, ó. É. A Bíblia física. Falando sobre essa questão da Bíblia, a Bíblia na mão, né? A palavra meditar também é encontrada no Salmo 1, no versículo 2. E aí, nesse salmo, é bem interessante, diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Esse é o salmo. Tá? De dia e de noite. A recomendação desse texto é que devemos fazer isso continuamente, de dia e de noite. Tá? Eu sou professora. Eu sou professora de língua francesa. E eu aprendo todo dia uma palavra nova em francês. Assim como aprendo muitas palavras em português que eu não tenho a mínima ideia do que elas realmente querem dizer em português. Alguém sabe me dizer o que significa defenestrar? Defenestrar? Eu não sei. Acho que é alguma coisa de defender. Tem o quê? Defenestrar. Não está em português, não está em francês, professora disse não. Defenestrar está em português, faz parte da língua portuguesa e tem esta mesma palavra em outras línguas e significa o que, meus Qual é a amores? palavra ali? Defenestrar. E o que significa? Significa o ato de jogar alguém pela janela. Então ninguém Defenestrar. Eu já fui já, Hoje aconteceu no jornal. Eu já fui já. Todo dia existe uma desfenestração. O fulano foi defenestrado. Eu já fui defenestrado. Então, defenestrar. Matéria foi defenestrada. Ela foi pesquisar uma palavra. Já foi? Aconteceu contigo isso, meu filho? Ele já foi defenestrado. Da janela. Meu pai Jogar foi na
defenestrado. Defenestrado. Então, Sobreviveu Mateus a um desfenestramento. antes. Ah, pelo lá embaixo, né? Tão empolgado que não Não fui essa vai nenhuma palavra Bíblia de aí, estudo, sei, ninguém não. falou Não, eu nada. vi, eu vi. Empurraram ele que caiu. Pra gente, professora da Muito obrigada. Ele Né? queria um de aniversário, mas a minha ganhou na hora. Não, ele disse que queria um monte de aniversário. O aniversário dele só é em dezembro. Mas a Adiantou. Betinha disse: é mesmo, você quer? Ela passou por aqui rapidinho, Mas dezembro foi já lá pegar e voltou. Então, dezembro ninguém dá Glória a Deus. Não, ele ganhou da Betinha. Da Betinha. Isso não quer dizer que eu sou. Que é caro. Mas voltando. É porque existem outras Bíblias de estudo. Ninguém ouviu isso. Mas Agora ele chama para a Gente, voltando aqui ao nosso estudo. bora. Josué para hoje. Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Você apenas lê ou medita e fortalece sua fé e seus entendimentos das escrituras? Então, guarde essas perguntinhas para você, né? Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Quanto tempo você você passa meditando na palavra, né? Para que chegue esses dois processos, o processo pessoal e o relacional, né? Quanto tempo? Ok? Quanto tempo você faz com esses dois momentos? Amém? Glória a Deus. Nós vamos dividir o livro de Josué em 2 lições, em 2 domingos, porque nós temos aprendido que o negócio está ficando mais estreito, Mais estreito, né? Tá ficando mais bom, viu? estreito. Mas sempre bom. E a gente tem, a cada momento, nós temos percebido que só um domingo não é suficiente para aquilo que a gente possa mergulhar realmente na palavra. Então são 9. Tá certo? Isso mesmo? Isso faz das 10. Né? 9 e 9h37. 9h37, quase 9h40. Tá? E nós vamos parar neste pontinho aqui, tá? Que já foi 1h22 minutos de ministração. Só uma hora. Era Meia hora pra ti, meia hora. Era só, Pois é, né? meia hora pra Bíblia. Então, nós vamos nos reter nesse momento e eu gostaria de que você ficasse justamente com essas duas perguntas. Eu posso dar uma sugestão? Que diz aqui, quanto tempo você gasta com a Bíblia? Você apenas lê ou medita ou fortalece sua fé de entendimento de escritura? Vamos escolher 10 versículos, vamos copiar esses 10 versículos, né? Uma sugestão, mas quem vai dizer isso é a diretora da Então, a professora minha da sugestão escola. era muito parecida com a sua. A minha sugestão é de você meditar e você, na próxima aula, dizer um versículo, pelo menos, um versículo que você aprendeu durante essa semana, ao meditar. E é um versículo daquele que você vai dizer assim, igual João 3,16, né? É igual, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Malaquias né? 3:10. Malaquias 3,10. É aquele versículo que você guardou, meditou, aprendeu, modificou, né? Você vai o quê? Guardar. Exatamente. Guardar a palavra é um versículo. Não é para chegar aqui e como diz Atos dos Apóstolos 4 e no partido começa Então, Atos 2:42. Atos dos Né? Apóstolos. Então, Aí, mas é um versículo novo. Novo, né? Chega Novo. aqui. Como é o. Romanos 8:28. Romanos Não, 8, e Jesus 28, chorou. E Jesus chorou, né? E o outro também, que Ah. todo é falado. 18, 18. Mateus Isso aí não vale, hein? 18. Vocês falam lá no 16, que diz a mesma coisa, mas no 16. Mas não é no 16, né? Não é no 18. Não é no 18, né? Mas o objetivo nós estamos aprendendo. Tá, peraí. É para aprender, nós estamos aprendendo. E para aprender, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Então nós vamos decorar ou aprender, né? Um versículo, pelo menos. Eu não vou nem dizer, é né? o mesmo para todo mundo. E também não vou sortear, porque assim como nós temos durante a semana, que eu sei que eu estou em falta da meditação
do devocional, Todo mundo tá. Todo né? Epa. Do devocional, Todo mundo não, né, cara? Todo mundo né? não. Mas tu é. Enfim, E outra coisa, hein? do Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, tá? do devocional, Como é que é aquele Clécio. negócio aquele Ah, o recurso chat que tu, GPT. não, o recurso que tu usa? É o chat GPT. O Clécio sabe, tá? mas aí ele dá uma de João sem braço. Mas enfim, Cláudia, é isso que eu tô dizendo. É um versículo. E de preferência, um versículo novo. Porque eu também quero aprender com você. Um versículo novo. Um versículo novo que você aprendeu e vai aprender durante esta semana para instruir a mim, ao seu irmão que está ao seu lado. Tá? Qualquer escolha. De qualquer livro pode ser. Se você quiser meditar no livro de Josué, também não tem problema. Mas tem que ser um versículo novo, que você diga, eu aprendi esta semana esse versículo. Não pode ser Malaquias 3:10. Não pode, tá? E aí você vai do seu aprendizado. Eu sempre falo pra vocês, vocês sabem como vocês devem aprender. Eu aprendo lendo, ouvindo e algumas vezes eu aprendo escrevendo. Eu não preciso escrever tudo, eu preciso escrever uma palavra, mas essa é a forma como eu aprendo. Tá? O Lael aprende vendo e ouvindo. O Lael não aprende escrevendo. O fulano, como é que você aprende? Você aprende só ouvindo? Então, se você aprende só ouvindo, chegue na frente do espelho e leia o versículo para você mesmo, né? Porque você vai estar vendo e ouvindo, né? Então, saiba como você aprende. Descubra isso, se você ainda não sabe até agora, né? Cada um tem o seu jeito. E se você quiser saber como você aprende, você pode até me perguntar. E aí, professora, como é que eu aprendo? Se para lá que eu vou fazer uma avaliação básica com você, para lhe instruir, para lhe ensinar Primeiro como vez tem transtorno ele. você aprende, né? Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que nós nos levantássemos agora, nós vamos orar. Porque nós estamos aprendendo sobre o quê? Nós estamos aprendendo sobre o quê? Nós estamos aprendendo sobre Gostou de nosso conteúdo? Compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. @Ministério Mimac. Deus abençoe ricamente sua vida, lhe guardando de toda seta do inimigo. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele pode transformar e restaurar totalmente aqueles cuja esperança se foi. Creia nisso